Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Mentor das Emoções. Estou dando uma pausa aqui para poder falar um pouco com vocês. Eu gostaria de falar novamente, né, sobre o esgotamento mental, mas dessa vez só mesmo acrescentando algumas coisas que eu não falei e como é que eu superei isso, né? Naquele vídeo, naquela oportunidade, eu falei como é que se pode superar isso, como foi a minha experiência. E agora eu queria falar de fato como eu venci a fadiga, né? O esgotamento mental. Como eu disse para vocês, eu cheguei a um ponto que eu não conseguia mais fazer nada, sobretudo de trabalho intelectual. Talvez essa até seja uma coisa característica do esgotamento mental, porque aquelas pessoas que lidam com o trabalho intelectual, de produção intelectual, eu imagino, não sei sobre estudos, né, não tenho informação de estudos sobre isso, também não pesquisei, mas eu imagino que pessoas que lidam com o trabalho intelectual, professores, né, pastores, pessoas que estão lidando com um trabalho intelectual, né, escritores e por aí vai. Eles têm mais propensão para esse esgotamento mental. Não que pessoas que trabalhem, né, mais com o físico, né, usando com a força física, não se esgotem, né, mentalmente. Mas eu imagino que as pessoas que têm o trabalho intelectual se esgotam mais. E a minha experiência, né, foi de que eu não estava conseguindo nem mesmo ler, né? E vou até dizer aqui algo que eu nunca disse para ninguém. Eu passei, agora vai fazer quase 3 anos, né, que eu tive esse esgotamento mental e só agora que eu venci, eu posso dizer que eu venci isso, a minha mente de fato retornou, né, aquilo que era o descanso, né, eu conseguindo fazer atividades novamente, que eu não estava conseguindo ler, eu não queria ler, eu não queria nem ver vídeo, nem ouvir, passei muito tempo assim sem ler nada. E como eu disse para vocês, algo que eu não disse para ninguém, eu fiquei todo esse tempo sem ler. Eu não conseguia ler nem a Bíblia, e eu sou pastor, né, e não lia nem a Bíblia, porque eu não conseguia ler. Não era uma questão de ser a Bíblia, de ser qualquer livro, porque a minha mente esgotou. Chegou a um ponto mesmo de esgotamento total. Então, e nesse tempo, né, eu continuei pastoreando, eu venho pastoreando, e eu continuava mesmo ministrando as palavras, né, as palestras, apenas com o conhecimento mesmo que eu já tinha e com aquilo que eu tinha na minha mente, né, e conseguia fazer a leitura da Bíblia mesmo somente para apresentação das minhas pregações, mas eu não conseguia parar para ler assim. E eu começava e a minha mente já cansava. Agora que eu fui conseguir retornar, estou conseguindo de novo ler livro e produzir de novo, né? Como agora eu estou aqui produzindo um conteúdo, então só agora eu fui conseguir, né? Tanto que o meu esgotamento foi profundo. Pois bem, em síntese, né, para não ficar longo o vídeo, como é que eu venci isso? Porque com aquele vídeo anterior eu tive, né, procura de muitas pessoas, até mesmo pastores, dizendo para mim que estão nessa condição, né, que ao me ouvirem falar daquilo, entenderam também que estão nessa condição e precisam de ajuda. A minha questão talvez seja um tanto singular, eu não sei como vai ser com outras pessoas, né, e como vai se dar, mas a minha questão houve um desligamento meu, né, de certa denominação, e ao haver esse desligamento, então eu me vi sem, por assim dizer, sem saber o que eu ia fazer, né, porque eu tinha passado aí por 15 anos praticamente, né, me dedicando à igreja, a estudo. Eu passei 4 anos, né, estudando no seminário. Eu estudei um ano de pedagogia, estudei um ano de letras, eu estudei 3 anos de inglês. Então eu passei boa parte da minha vida estudando, né, somando tudo aí, são quase 8 anos de estudo, né? E então
quando eu me vi, né, fora daquela denominação e que era também o meu salário, né, dali, o meu sustento era tirado dali. Então, quando eu me vi fora, e por essa questão né, que eu disse, e por várias outras, que não vem ao caso, eu me vi sem chão, né? O que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? E foi então que me veio à mente, né, criar uma estética automotiva. E hoje eu estou trabalhando com essa estética automotiva, que não é nada mais do que lavar carros, né? Só que de uma forma mais detalhada, né? Chama nos Estados Unidos é o detalhamento, né? O detail, o detalhamento. Então eu abri essa estética, né? É um trabalho digno, óbvio, eu estou trabalhando com isso ainda, gosto de fazer, mas para muitas pessoas isso parecia até loucura, né? Porque você deixar um ambiente de trabalho intelectual, onde você trabalha só com leitura, com textos, com palavras, com o trabalho na área da psicologia, com aconselhamento, né? Com acompanhamento. Então você deixar uma condição dessa e que traz até certo status, né, a bem da verdade, hoje, no mundo de hoje, ainda que seja numa cidade pequena, poucas pessoas, mas não deixa de não ter aquela ideia, né, o pastor tal. Traz um certo status para aquele ciclo, para aquele ambiente, para a condição mesmo daquele lugar, né? Mas traz. E então deixar tudo isso e partir para lavar carro, né? As pessoas me viam lavando carro e não que isso para mim seja, né, uma coisa a se vangloriar, mas as pessoas não sabiam, né, que talvez por trás muitos não sabiam, né, que eu estava ali lavando carro e chegavam pessoas mesmo que não conheciam, né, eu tenho clientes não só da cidade, mas de fora, e que não sabiam, né, que eu estava ali lavando carros, mas com um currículo razoável, né, com muitos anos de estudo. Eu cheguei a dar aula de grego no seminário, eu dei aula de inglês, eu dei aula de homilética, de hermenêutica, né, tive vários alunos, ensinei vários alunos, eu dei aula de oratória, ensinei vários alunos a falar em público ao longo desse período. E então, para as pessoas, não sabiam que tinha tudo isso por trás e eu estava ali lavando carro. Como eu disse, não que lavar carro não seja uma coisa digna ou que seja alguma coisa, não, nada disso. O fato é só mesmo para dizer para vocês a situação a que eu cheguei. Então, eu optei, né? Eu optei por esse caminho porque parecia ser o mais fácil naquele momento, né? E então fui ingressando nisso e de fato eu abandonei todo tipo de trabalho intelectual. Como eu disse, eu não conseguia nem ler mais, né? Então abandonei todo tipo de trabalho intelectual e estava ali naquele trabalho de lavar carro, que é um trabalho físico. E, e foi isso que me fez recuperar, né? Foi esse tempo para. Mas vejam vocês, como eu disse, já vai fazer quase 3 anos, né? Então eu levei 3 anos para recuperar do meu esgotamento mental. E é óbvio que hoje eu tenho que ter os cuidados necessários, eu não posso, né, de novo, me sobrecarregar. Então, uma das coisas que eu aprendi também foi a falar não, né, de saber a falar não, quando não dá, não dá, não vou fazer. Não, né. Aprendi também, por exemplo, que a gente precisa confiar em outras pessoas para fazer as coisas, né, seja em qualquer ambiente que for, trabalho, igreja, qualquer, você precisa confiar nas pessoas, você não pode ficar a vida toda tutelando pessoas, né, para que as pessoas sempre estejam dependentes de você. Não, você tem que deixar as pessoas livres, elas têm que aprender a fazer as coisas por elas mesmas, né? E com isso eu tomei essas decisões. Na verdade, assim, eu já tinha o conhecimento disso e já sabia, só que a estrutura a qual eu estava não permitia isso por questão da estrutura mesmo que tinha ali e tem praticamente em todas as igrejas. Como eu dirijo hoje uma igreja independente, né, de ministério próprio, então eu posso implantar isso de forma livre, de forma tranquila, né, que eu não vou ter nenhuma cobrança e sei o que eu estou fazendo. Então foi assim que eu me recuperei da minha estafa mental, do meu cansaço, da minha fadiga mental. Né? Foi partindo, desligando de tudo, eu fui mesmo ao extremo, desliguei de tudo, de todo tipo de trabalho intelectual e fui para um trabalho físico.
né? E dei um tempo de tudo isso. E assim eu consegui vencer e hoje, né, minha mente está saudável, né? E eu estou bem, podendo produzir de novo, intelectualmente também. E foi assim, né? Então, contando e passando isso para vocês, para que caso, né, algum de vocês e aqueles que estão, algum de vocês, eu sei que tem, como me procuraram aqui, até pastores, né? Eu não sei como e o que vocês vão fazer, mas o que eu digo é que precisa fazer. Não procrastine, não protele mais essa situação, né? Antes que você venha se destruir, destruir sua família, né? E muitas outras coisas vai acontecendo e eu não creio que nada disso seja da vontade de Deus.